Salve, galera. Boa noite para nós. Sou o Gustavo, estou aqui na Ocupação Cultural Matheus Santos para mais uma edição do Ideia Quente, programa um bate-papo que a gente faz aí sempre com a temática específica. Hoje a ideia é que a gente falar um pouco sobre um panorama da cultura, principalmente da cultura periférica, no ano de 2020. Para me ajudar um pouco a falar um pouco e comentar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com o Gil Marçal e com a Vanessa Mendes. Eu vou pedir para a Van começar se apresentando um pouco. Sim. Ela é articuladora cultural, fortalece o Bloco das Ocupações. Pronto. Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui hoje. É sempre um prazer, uma honra estar aqui no Ocupa. Eu vou me apresentar um pouco falando dos circuitos que eu participo, né? Então, eu estou junto aí com o pessoal do Bloco das Ocupações Culturais, que é uma articulação do movimento cultural das periferias. Eu também participo de um coletivo de festas de música eletrônica que chama Mamba Negra e também acompanho o debate sobre política urbana, que tem a ver com a minha formação acadêmica, como arquiteta urbanista. Então, esses são os poucos circuitos culturais do qual eu participo. Da hora, Van. Gil, quer falar um pouco da sua trajetória, se apresentar para a galera de casa? Boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando, participando desse encontro. Agradecer a ocupação, né? Prazer estar aqui com a Vanessa, com o Gustavo. Bom, eu sou Gil Marçal, tenho 41 anos, trabalho com gestão e produção de projetos culturais. Eu fiquei muitos anos trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura, primeiro na implantação do CELS, depois trabalhei muitos anos no programa Vai, sobretudo, né? E depois, nos últimos anos, entre 2013 e 2016, a gente pôde implantar a área de cidadania, que é a área de pluralidade, onde tem outros editais, né, como o programa Aldeias, enfim, o próprio Fomento à Periferia, programas que dialogam com a diversidade cultural. E, no geral, elaboro projetos, né, também, então é isso que eu tenho feito nos últimos tempos. Massa. Bom, o tema, como eu falei hoje, é a gente fazer uma discussão sobre um panorama cultural. A gente vai dar uma mergulhada um pouco na atuação da secretaria e na atuação também dos coletivos culturais, e aí principalmente pensando esse contexto pandêmico, né, e quais foram os principais impactos e as principais mudanças que o setor cultural teve que fazer, né, para se adaptar a esse contexto. Queria dizer também para quem está em casa, se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário dessa temática, a gente vai estar aqui acompanhando os comentários, então podem mandar perguntas ou sugestões aí para a gente conversar. E aí eu queria começar um pouco, jogando um pouco essa bola para vocês, de um ponto de vista um pouco mais amplo mesmo, como que vocês enxergam essa questão da pandemia e os impactos que o setor cultural sofreu, sempre lembrando, pensando um pouco nesse olhar periférico, né? Principalmente aí a atuação dos coletivos, a Van que tem uma articulação aí com as ocupações. Alguém quer começar? Pode ser, acho que primeiro, pensando um pouco nesse ano, né? A gente saiu do carnaval, Sim. né, com um grande carnaval na cidade de São Paulo, com carnaval no centro, mas também com muitos blocos de carnaval em diversas quebradas da cidade. Eu pude ir em alguns, enfim, curtir, etc. A gente sai do carnaval, que é quando culturalmente a gente entende que vai começar o ano, e a gente cai, né, entra dentro dessa pandemia, né, nessa crise sanitária mundial com o Covid-19, e todo mundo já falou isso, a gente não para de falar isso, mas as atividades culturais foram as primeiras a parar, antes da educação, antes do fechamento dos comércios, etc. As atividades culturais foram a primeira realmente a parar de acontecer de forma presencial e física, né? Depois você tem um conjunto de setores da sociedade que vão parando, e a gente estava até antes aqui conversando, né? A Vanessa, o Gustavo, eu perguntando como foi esse ano, e o Gustavo estava justamente falando desse papel, né, que a ocupação, que o movimento teve aqui,
de entrar direto na questão social, né, de atuar com as famílias, com os artistas que foram muito prejudicados nesse momento da pandemia, gente que trabalha, né, nos transportes públicos, gente que mangueia seus livros, suas produções literárias nos saraus, nos slams, né, músicos que tocam em bares, em espaços culturais, enfim. Então, a grande parte do movimento cultural, eu diria que, sobretudo, o movimento cultural das periferias, os grupos culturais das periferias, se aliaram, se articularam com as organizações sociais e fizeram um trabalho de socorro emergencial, né, para uma parte muito grande da população. Foram muitas cestas básicas distribuídas, sendo que muito desses artistas estavam lá na linha de frente, né, na distribuição dessa cesta básica. Então, acho que isso foi uma ação necessária, isso, para mim, também diz muito respeito a esse compromisso de quem produz arte na periferia, que essa produção, seja ela artística, né, esse produto que você vai gerar, a sua atuação, ela está conectada com as pessoas que estão ao seu redor, com a Dona Maria, com o seu José, com o taxista, com a diarista, com as crianças e com os jovens do bairro. Então não tinha como esse movimento ficar parado diante dessa situação. Então acho que apesar da desgraça, foi uma cena muito importante, né? Foi um movimento muito importante ter acontecido, foi essa articulação da sociedade civil, porque demorou muito para a gente ter respostas do governo, né? Então, acho que aos poucos também a gente teve que ir se adaptando às novas tecnologias. Então, live. Tinha um momento que aí a gente não aguentava mais live, mas a gente ainda vai ter muita live para fazer. As lives vieram para ficar, elas não vão acabar depois da pandemia. Acho que também foi um processo para nós que produzimos arte no Brasil, pelo menos, né, de adentrar as linguagens tecnológicas, querendo ou não, um processo que talvez acontecesse em 5, 10 anos, nós tivemos que em 3, 4 meses, 5 meses, na verdade, nos adaptar e viver com essa nova realidade, pensar o que é uma oficina, uma formação cultural por meio da internet, de uma live, pensar o que é a apresentação de um espetáculo cultural, se preparar para isso. Então, várias gambiarras de como eu seguro o celular, sim, de como eu faço. Então, foi um ano que nós, da cultura, sentimos muito forte, né? Todos os problemas, né? Nós sentimos diretamente essa relação com a pandemia. Isso bateu no nosso bolso, na nossa produção cultural, nos projetos, né? No trabalho, não só nosso da cultura, mas todo mundo que trabalha com economia criativa, e também do ponto de vista formal nós perdemos emprego, vaga de trabalho para todo lado, e perdemos gente da cultura, sim, na pandemia. Né? Nós tivemos artistas conhecidos, mas nós tivemos muitos artistas nossos das quebradas que morreram, que não são conhecidos, mas que são artistas importantes e que têm uma produção muito relevante para a gente. Então, em resumo, assim, tentando fazer uma primeira explanação, acho que foi um ano muito intenso, faltou uma assistência melhor dos governos, né, federal, estadual, municipal, teve a Lei Aldir Blanc, que depois a gente vai falar com mais calma sobre isso, mas também teve muito atraso, enfim, houve muita inércia, né, das secretarias nacional, estadual e municipal de cultura de responder a esse momento. Então, mas muita cultura foi produzida também nesse período, né? Acho que todo esse movimento, todo mundo que produz cultura tem sido muito resiliente, sim, muito forte, e precisa seguir, porque isso vai passar, e a gente tem desempenhado um papel importante agora e tem outro papel para desempenhar depois também, quando acabar. Sim. Acho que o Gil já deu uma boa geral, assim, né? O que eu fico pensando, né? Como a surpresa que foi. Porque a gente até sabia que o vírus estava lá, no carnaval pulava, ouvia, sabia que não sabia quando ia chegar, se já tinha chegado. E aí, quando veio, eu estava lembrando outro dia que a gente tinha saído de uma reunião na secretaria, depois foi num bar ali no centro, e já programando para atividades acontecerem na semana seguinte, veio e fechou.
E eu acho que é como você falou, eu assisti muitas lives esse ano, essa é a primeira que eu participo, né? Mas eu acho que o que fica muito é a nossa capacidade de se adaptar, né? E da cultura mesmo, como ela é importante, né? Nessas situações, inclusive, fico pensando também na cultura, para além da produção cultural, mas o que está modificando no nosso trato, nas nossas relações, né? Então, pelo distanciamento, mas que também proporcionou outras aproximações, né? Então, até esse movimento das transmissões, né? Das lives e tal, que você acaba tendo possibilidade de conectar com pessoas que estão mais longe, né? Então, eu participei de algumas conversas com pessoas de outros estados e como isso amplia também a nossa capacidade de diálogo, né? Talvez não a capacidade de diálogo, mas as nossas possibilidades de pensar juntos, outras formas de transformação também, e de pensar a situação, de ter esse... Acho que essa parte de passar por uma experiência coletiva, né, juntos, com todas as dificuldades e com todas as desigualdades dessa experiência, né, que não foi homogênea em todos os setores da sociedade, né, mas também foi algo que vai perdurar aí por algum tempo, né? Massa. Acho que a fala de vocês dois, mano, me remeteu muito a uma ideia da gente pensar a cultura sempre, como você falou agora, Van, para além da questão da produção cultural, né? E acho que a fala do Gil também trouxe um pouco isso, que é o entendimento da cultura enquanto uma cultura comunitária, né? Então, como a gente estava conversando antes, não foi opcional aqui para a gente da Ocupação Cultural Matheus Santos, por exemplo, a questão das cestas básicas, né? Foi uma demanda que surge do bairro porque são os agentes e os integrantes que estão ali nesse contato direto com esse público que fazem parte dessa comunidade, para além de uma atividade cultural, para além de um sarau, para além de uma ação específica, mas até como forma de expressão de identidades, né? Então, existe essa conexão muito mais profunda. E aí eu queria, então, a gente adentrasse agora um pouco, mais especificamente... e aí acho que direcionando um pouco mais para o Gil, como que você enxerga a atuação especificamente da Secretaria Municipal de Cultura nesse período, né? Então, aí falando um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, a gente estava falando aqui um pouco antes também da live, sobre essa contradição que estava rolando, né? Por um lado, parece que a Lei Aldir Blanc conseguiu, acho que de maneira inédita, atingir um grande número de coletivos, de pessoas e de artistas que nunca tinham acessado nenhuma política pública da prefeitura, mas, por outro lado, a gente percebe que está um processo de sucateamento geral da secretaria, com atrasos de pagamentos. Aí, só que de pessoas mapeadas próximas da ocupação, a gente tem no mínimo 15, assim, bem por baixo, sim, que estão com pagamentos em atraso, e aí desde setembro, outubro, novembro, a galera que estava contando com isso para pagar a conta mesmo, né? A gente que é artista independente, a gente se programa para a grana cair. Eu vou fazer uma apresentação daqui um mês e meio, no máximo, o pagamento vai cair, mas 3, 4 meses ficou bem pesado. Então, como que você enxerga, Gil, essa atuação meio dúbia, né, em relação a esse? Por um lado, a Aldir Blanc funcionou, né, a trancos e barrancos, dentro do possível, mas chegou, e por outro lado a gente vê esse sucateamento, seja de contratações, seja do Fomento à Periferia também, que a gente está no dia 28, ainda não caiu, seja do Vai, que caiu faz uma semana, né, sendo que é um programa de 8 meses, que geralmente a galera acha que em maio já vai estar executando o projeto, né? Como que você enxerga esse processo? Bom, Gustavo, acho que primeiro a gente precisa entender, e eu tenho falado muito sobre isso, que a secretaria perdeu eficiência. E quando, né, os liberais de direita ficam falando, né, precisa enxugar a máquina pública, né, precisa acabar, precisa diminuir os funcionários, etc., a gente não percebe que é disso que a gente está falando. Que quando a gente está falando disso, né, de enxugar a máquina pública, nós estamos falando de ter menos recepcionista num hospital, nós estamos falando de ter menos profissionais numa UBS de saúde. É disso que a gente está falando,
né? Então, esse é um discurso e que nós, pobres, ficamos comprando, né? Tem que enxugar a máquina pública, um monte de gente mamando nas tetas do governo, mas a gente não pensa que isso tem a ver com o pagamento do nosso IPTU, com a nossa ida ao hospital, com os campos, né? Com os espaços esportivos da cidade, com os centros de acolhimento das mulheres, com as atividades culturais. É disso que a gente está falando. Então, e a secretaria perdeu muita eficiência nos últimos anos, né? Não só nesse ano, só que esse ano foi um desastre. É um desastre, né? Porque a secretaria já estava começando, né? O próprio VAI, nos últimos anos, ele tem deixado de executar o orçamento previsto do ano no mesmo ano. O que isso quer dizer? Eu reservo lá, por exemplo, 10 milhões de reais para o VAI, para 2019. Aí eu abro o edital, faço a seleção, faço a contratação, aí eu pago a primeira parcela em 2019, mas não pago a segunda parcela em 2019. Só que aí eu não gastei 10 milhões, eu gastei 6 milhões. Aí esses 4 milhões, na maioria das vezes eu perco ele para o ano que vem e entro nos 4 milhões do orçamento do ano que vem do VAI. E isso também contribui para a diminuição de projetos. Então, assim, a secretaria foi perdendo eficiência de gestão. Estou citando o VAI como exemplo, mas é o que eu mais conheço, né? Então, acho que tem duas coisas assim. Uma questão da eficiência, e isso tá quando você fala assim, putz, a gente tem arte educadores, oficineiros, de casas de cultura, de programação, de bibliotecas que não recebem desde de setembro, nós estamos falando de eficiência do serviço público. Só que essas pessoas pagam conta de água, de luz, e a Sabesp não quer saber se a secretaria está atrasada, ela corta a sua conta. Então, quando a gente olha para a secretaria no primeiro semestre, você vê uma inércia. Nada aconteceu. Começou a pandemia e a Secretaria de Cultura parou. Ela demorou para orientar. Primeiro, ela suspendeu todas as atividades. Depois, ela demorou para orientar as atividades que tinham sido contratadas em como realizar de forma virtual, né? Na prática, no primeiro semestre, não aconteceu para nada na Secretaria de Cultura. Tudo foi para o segundo semestre. Então vai. Né? Nem todos os projetos receberam ainda, Gustavo. Alguns receberam semana passada. Só que o edital do VAI é de que mês? De maio, talvez? Não lembro agora de cabeça. Né? E aí você abre um edital em maio e paga em dezembro, nós estamos falando de eficiência do serviço. Né? Então nós estamos falando do VAI, do Fomento à Periferia, nós estamos falando das pessoas que trabalham no vocacional. E quanto isso não sobrecarrega, né, os funcionários públicos, né? Então, essa precarização, isso que você estava comentando, Gil, assim, o que a gente tem de relato lá de dentro, né, que as pessoas, servidores públicos desvalorizados, né, muito sobrecarregados, que também são pessoas que também estão passando por dificuldades como todo mundo, né, de lidar com a situação, e sobrecarregados por também outros editais que surgiram, que caíram lá, enfim. Então, tem essa precarização do servidor público, né, que é característico da gestão atual que está na prefeitura, e, enfim, como isso vai envolvendo o trabalho e dificultando todo esse processo que, no final das contas, vai estar afetando o produtor cultural, né? Inclusive, a gente conversou recentemente com algumas pessoas, a gente nem sabia, mas a gente veio descobrir que, tipo, toda essa galera que é servidor da secretaria quando, mesmo em cargos comissionados, né, cargos de confiança, eles são chamados a participar dessas comissões, dessas diversas comissões, e eles não ganham nada mais por isso, né? É tipo se vira, tipo, continue fazendo todo o trabalho que já está acumulado, você já está sobrecarregado, e aí agora você ainda tem que avaliar um monte de projetos. Exatamente. Participar de reunião. Desculpa, Gustavo. Então, na prática, né, é um desafio. O que a Secretaria de Cultura fez de efetivo no primeiro semestre? Nada. Aí quando você pula para o segundo semestre, você tem algumas ações, né? Então, você tem um gargalo, você tem um conjunto, você tem editais de contratação de oficineiro, tem edital de apoio para espaços culturais, tem Aldir Blanc, virada do patrimônio, virada cultural, tudo jogado. O que gerou um gargalo, né? Colapsou as áreas, né, de assessoria jurídica da secretaria e contabilidade. E aí eu posso te falar que na contabilidade tem um cara
que é muito responsável. Nós trabalhamos com eles mais de uma década, assim, que é o Roberto Batalha, servidor de carreira, responsável, aquele cara que pega o contrato e olha todos os detalhes se o número da tua casa está errado, se o número da conta está certo, para não ter problema no pagamento. Então, assim, servidor bom tem. Agora, quantas pessoas estão trabalhando com o Roberto Batalha? Quantas pessoas você tem na área da contabilidade? E aí, isso para mim, Vanessa, de alguma forma não deixa de ser um processo de deixa acontecer isso mesmo, porque depois é mais fácil justificar contratação de OS, terceirização e por aí, e assim por diante. Perfeito. Gente, só dando um salve aqui, que a gente está recebendo alguns comentários, então eu queria mandar um salve aí para a Cris. Ela deu boa noite aqui pra nós. A Larissa falou que é sua fã, Larissa Mendes. E aí a Cris, mano, é da hora falar sobre ela. Ela é uma mina que participou como membro da sociedade civil da comissão da Aldir Blanc. Não me lembro agora se foi o inciso 2 ou 3, acho que foi o 2. E aí ela tá falando aqui nos comentários que mesmo a Aldir Blanc, ela ainda não chegou para todos os contemplados. Nem os incisos 2 e nem o 3. Sim. Então ainda tem gente para receber da Aldir. Então, até ela, quer dizer, não foi essa coisa toda que a gente está achando que foi eficiente e tal. E aí, eu queria aproveitar até, Van, para falar um pouco sobre essa experiência de comissão, né? Sim. A Vanessa participou da comissão também como indicação da sociedade civil, do edital de credenciamento e premiação das ocupações culturais. Eu queria que você falasse um pouco para você como foi ter essa sensação de dentro, né? Vocês estavam numa comissão mista, então vocês também estavam tendo esse termômetro dos servidores. Sim. Como foi essa experiência para você, Van? A experiência foi muito boa, né? Acho que foi a primeira vez que eu participei de uma comissão. Me senti muito honrada também de estar como indicada da sociedade civil. E foi à distância, né? Então a gente estava só tendo reuniões virtuais, foram reuniões eficientes, rolou, acho que parte da comissão, assim, de como funcionou, as pessoas que estavam lá estavam bastante comprometidas por parte da secretaria também com o andamento das coisas, mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre o processo até a comissão, né? Tipo, até a avaliação dos projetos e tal, que eu acho que é o que pode trazer algumas reflexões interessantes, assim. Então, a gente tá lá, conseguiu o edital, acho que é muito importante sempre pautar, né, que foi um edital de iniciativa popular, que ele faz parte de uma construção coletiva, que eu participo do bloco das ocupações desde 2017, mas a história é muito anterior à minha participação, né, lá, e pela história de cada ocupação, pelo que fez a gente chegar até o edital, de um dossiê que foi construído anteriormente, pelas histórias de cada ocupa, pela história do movimento cultural das periferias. Então, tem muito acúmulo, daí para o infinito, né, de coisas que estão juntos com a construção do edital e com a nossa presença lá para avaliar e premiar os espaços. E eu acho importante colocar isso sempre, porque é uma reflexão que eu acho interessante da gente pautar, né? Que a gente estava conversando aqui um pouco antes, é sobre como isso leva tempo, como esses processos são longos, como eles são parte de histórias, de lutas, de reivindicações, né, da cultura e para além da cultura também. E como, quando entra dentro da secretaria, né, o que acontece? Então, quando chegam esses processos, chegam na instituição, né, que tipo de situações acontecem e que eu acho que vale a pena a gente pensar. O que eu queria trazer um pouco de processos que, para além do edital, né, mas que acompanharam um pouco a construção do edital, e que, por exemplo, se a gente passou fazendo reuniões na secretaria periódicas para construir a lei. O Gustavo estava lá, o Doug estava lá, a Cris e várias outras pessoas do bloco que participaram dessa construção, que teve como base o texto da lei de fomento. Acho importante dizer, né, que tem uma continuidade aí das políticas. E aí, quando a gente lançou o primeiro edital de credenciamento, aí eu acho importante também colocar que esses dois editais, foram dois editais que a gente construiu dentro da secretaria, né, que foi o edital de credenciamento e o edital de premiação dos espaços, das ocupações. Esse é outro ponto que a gente vai tratar depois.
Eu me perdi um pouco na fala agora. Que demorou bastante tempo, e aí quando estava para sair, né, a gente estava esperando sair o edital de premiação, que de fato ia dar o recurso, né, que faz parte da reivindicação, isso que eu lembrei o que eu ia falar agora. Eu vou falar que o horizonte, né, da nossa reivindicação lá dentro sempre foi a garantia jurídica dos espaços, né, e esses editais eles fizeram parte da construção, mas que eles são só caminhos para chegar nesse lugar que ainda não está assegurado. Então, isso que eu queria pontuar. Então, ano para poder construir um texto, para sair o edital, contando outros anos dos acúmulos anteriores, das leis e tal. E aí, quando veio a pandemia, nessa ideia da emergência, passou na frente, usando o texto que a gente estava elaborando lá dentro, o edital dos espaços independentes. Que eu acho que foi um processo que é interessante a gente pautar, porque ele não é que ele é inédito, né? Não é que ele não vai acontecer de novo, ele é uma coisa recorrente. Eu acho que ele diz muito a respeito desses processos de apropriação, né? De tomar para si, que está dentro das instituições também, e que está vinculada tipo, à branquitude, ao centro e à elite, como que ela se apropria e toma para si coisas, né? De forma muito natural. Então, então, todo esse edital que foi construído, o mesmo texto foi usado para um edital de espaços independentes, que não tinha como prioridade territórios periféricos, né? Que ele foi um edital construído para atender outro tipo de espaço, né? Precisava ter CNPJ, né, para esse edital e comprovar a posse do espaço. Quer dizer, você já excluiu Exatamente. 100% dos espaços periféricos. Exatamente. E aí um comentário, quando você olha o mapa dos espaços que receberam esse apoio dos espaços independentes, eles estão assim, 90% no centro expandido. No centro expandido, exatamente. E toda a parte do recurso também, né? Então a gente ficava lá dentro, batalhando por um recurso que conseguimos que chegasse até 30 mil para premiação, aí vem um outro edital que está dando 1 milhão, não para cada um, né? Mas com essa desculpa que vai abrir para mais espaço, que na verdade dá 12 mil reais para cada espaço dependente, se eu não me engano, acho que é isso, né? E que é metade do que a gente estava ali buscando, sabe, para os espaços. Então, assim, é um tipo de processo, né, para ficar atento e que acontece com frequência na Secretaria de Cultura, em outras secretarias, em outros espaços também, em outras instituições, né, e que aconteceu de novo agora. Estou falando um pouco que você perguntou da parte da comissão, mas acho que para além da comissão, que foi a ponta do processo, né, acho que teve essas coisas que caminharam. Então, assim, quando a gente estava redigindo lá o texto dentro da secretaria, teve uma questão que foi muito cara assim, no debate, né, da construção, que foi usar o termo ocupação cultural. Isso por reivindicação do bloco, por a gente entender que tem a ocupação cultural é um tipo de equipamento cultural muito próprio, com características próprias, que está junto com o nome, todo esse histórico de luta, né? Ocupação é um termo que vem de guerra, não é à toa, né? Porque ele é de reivindicação, ele tem história política, de demanda política por trás. E aí, quando a gente queria colocar esse termo edital de premiação das ocupações culturais, não vai dar. Porque não vai dar, porque isso aí o jurídico não vai deixar passar, porque ocupação, não sei, melhor nem colocar. E aí a gente fez um esforço danado para conseguir um nome. No final, o nome saiu: Gestão Comunitária de Espaços Públicos Antes-Ociosos, sabe? Tudo para tentar, porque nada era o suficiente para poder encaixar o que é uma ocupa, que não é fácil de definir mesmo, que cada ocupa cada ocupa tem uma história, tem um caráter, enfim, mas a gente lá fazendo esse esforço. E aí, eis que essa semana passada abre um outro edital da secretaria, o edital de ocupação e residências artísticas nos apartamentos da Vila Itororó. E aí eu deixo essa provocação aqui mais uma vez, né, que é isso, né? O termo foi facilmente assimilado e não é a primeira vez, não é, e o próprio secretário, né? Acho que a gente quer até falar o secretário que está por vir usa o termo ocupação cultural para várias outras atividades, e como isso é problemático. Foi tão caro a gente conseguir incorporar esse termo dentro da escrita do edital, a gente não conseguiu,
né, inclusive, e aí ele aparece num outro edital sobre um outro sentido. Higienizado, né? Exato, sabe? Inclusive fala sobre, eu li um pouco do edital hoje, não li ele inteiro, mas fala de espaços ocupados. Então, se apropria de um termo que está dizendo sobre muito mais que a gente não conseguiu colocar lá dentro. Então, eu acho que, para além, você começou a pergunta do meu papel da comissão, acho que, para além da comissão, o mais interessante da participação foi a construção do edital, reconhecendo que a construção ela não começa em 2 anos atrás, começa muito anteriormente, e como esses processos são apropriados institucionalmente com muita facilidade. Como a gente tem que ficar atento para os próximos que estão por vir, porque a gente sabe que vai se repetir. Sim, você tinha até usado uma palavra antes da live que acho que é exatamente isso, que é o lance da captura, né? Isso. Então, como a instituição captura aquilo que os movimentos têm construído para os seus interesses próprios. Uhum. Teve um comentário aqui também, que eu acho que é bem importante da gente tratar, da Heloísa Santos. Ela está falando assim, exatamente, o processo é esse mesmo. Primeiro sucateia, e depois diz que não funciona. Isso. E aí você justifica a entrega para as organizações sociais. Sim, que eu já estava falando. Então, vocês acham que a gente está vivendo esse processo aqui em São Paulo? Existe um plano mesmo de sucateamento, seja das bibliotecas, das casas de cultura, para já entregar isso para as organizações sociais, seguir o modelo do Estado, né, na verdade? O que você acha, Gil? Eu acho que o município resistiu muito tempo, na verdade. E um pouco disso vai acontecer mesmo. Um pouco disso precisa acontecer. E aqui eu entro num tema bastante polêmico, porque existem algumas áreas da administração, né, por exemplo, no caso da cultura, que talvez fosse importante acontecer sim. E aí eu posso dar um exemplo prático. Na área dos programas de formação, faria sentido acontecer um processo de você ter uma administradora, uma gestora intermediária. Por quê? Neste caso de contratação de recurso humano, né, para prestação de serviço. Porque nós estamos falando de contratos super precários que esses artistas orientadores vivem, né, por meses, né, 7, 8, 9, 10 meses. Então eles não têm nenhum tipo de direito trabalhista, não tem férias, não tem 13º, etc. E recebem atrasado. Uhum. Então, talvez até para esse campo de formação cultural, faria sentido, sim, você ter uma gestão pontual, né, uma gestão administrativa pontual, uma contratação, uma terceirização, uma OS, enfim, o nome que seja, desde que você tenha a gestão e a coordenação da secretaria. Agora, quando se fala em pensar OS, etc., qual é esta cultura que a gente tem no governo do Estado que começa a migrar para a secretaria? Então nós vamos, na verdade, entregar os equipamentos culturais para a OS. Né? Nós vamos entregar os programas. E não uma... vamos... Não era isso, André, a ideia do Strume lá? Passar as bibliotecas para a gestão de OS. Sim. Agora, poxa, tem formação para isso, tem competência, tem carreira no serviço público, tem uma estrutura defasada, mas tem, entendeu? Então, assim, são ferramentas que você tem. A CLT é uma ferramenta, o concurso é uma ferramenta, né? Uma OS, enfim, também é uma ferramenta. Elas precisam ser usadas no lugar certo e de forma pontual. O problema é como a gente faz isso. Eu queria só comentar, assim, só retomando lá rapidinho, Gustavo, assim, pensa que a gente entra numa pandemia e se durante 4 meses a Secretaria Municipal de Cultura não faz absolutamente nada, o que acontece com esses artistas? No momento em que a população inteira reconhece o papel da arte e da cultura, né, na formação humana, para as crianças, o que seríamos de nós, da nossa sociedade, sem escutar uma música, sem ver um filme, sem apreciação artística, sem formação cultural e artística, né? Então, acho que é uma coisa muito grave o que acontece. E aí, quando você vai ver as políticas, né, para o segundo semestre, elas reproduzem essa coisa hierarquizada, elitizada, sim, em que para
determinados diretores, determinados perfis, você tem prêmios e recursos muito altos, e para outros, né, prêmios baixos, ou então o edital que a gente estava falando aqui anteriormente, que virou piada na internet, que era da contratação de R$ 700 por mês. Né? Situações como desse tipo. Então, o que precisa acontecer, na verdade, é que a secretaria precisa inverter um pouco essas prioridades, o seu modus operandi. Não é essa a perspectiva, mas acho que essa é a perspectiva da nossa luta enquanto artistas, enquanto movimento cultural, né? Para que, na verdade, a política pública seja efetiva na vida das pessoas. Não, puxando o gancho com o que o Gil estava comentando antes, e que foi do comentário, né? Como isso não é à toa, né? Como isso faz parte de uma política também de dentro do Estado, né? De desvalorizar o servidor público, de enxugar a máquina pública para depois. E como a gente estava falando de cultura de forma mais ampla, né? E isso diz respeito à Secretaria de Cultura, mas todas as outras secretarias, a cidade que a gente mora, o país que a gente mora, o mundo que a gente mora, que é essa a cultura do momento, neoliberal, de você destituir, né, que cheia de contradições, né, ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo é isso, a Aldir Blanc é um exemplo, né, nunca precisou tanto do Estado, de recurso do Estado, para poder fazer com que a coisa continue funcionando, porque funcionar girar a máquina para o todo, né, para o grande capital. Então, como tá tudo, né, costurado assim, né? Sim. Ainda nesse tema, mano, a gente tem algumas opiniões também, acho que é um tema bem polêmico mesmo, esse lance sobre as OSs. Mas a gente tem aqui, numa ótica da ocupação, numa ótica bem periférica mesmo, a dificuldade que é a população do bairro adentrar os equipamentos públicos, que são geridos diretamente pela prefeitura. E isso não é uma especificidade da cultura, mas em várias áreas. É difícil a população se sentir parte e se apropriar de um espaço público, né? E aí, nesse sentido, a gente aqui, a experiência que a gente tem na ocupação é muito positiva, no sentido de, aqui não é uma gestão direta da prefeitura, mas é um equipamento muito mais público do que vários outros equipamentos, né? Até naquela perspectiva que a gente discute dentro do bloco, de um equipamento comum, né? Que realmente tem esse uso comunitário. E aí, quando a gente para pensar numa cidade do tamanho de São Paulo, é óbvio que a secretaria não vai ter a expertise de dialogar e adentrar todos os territórios. E muitas vezes vão ter atores locais que são mais capacitados para talvez fazer uma gestão de um equipamento. O problema é que a gente sabe que quando se discute OS, nunca está se discutindo isso. Ninguém está falando de você fazer OS para você democratizar o acesso, para você colocar umas organizações ou coletivos do bairro ou conselhos gestores das casas de cultura que já eram previstos em lei e nunca foram implementados. Né? Ninguém nunca está falando sobre isso. Quando a gente fala de OS, é sempre nessa chave da eficiência, né? E sempre numa ótica que você vai distanciar mais aquele equipamento do território. Bom, tem mais um comentário aqui, não sei se vocês querem comentar sobre isso que eu falei. A Heloísa, a mesma pessoa que falou, ela está falando, não seria mais interessante mudar ou reformar a gestão pública para se adequar às necessidades do segmento? Pensando no exemplo da saúde, onde grande parte dos serviços são entregues a OS, entra numa lógica capitalista, né, de fazer saúde. A lógica da produtividade, de valorização de um determinado produto mais vendável. Acho que a gente pode até fazer um gancho com esse comentário, né? Que é um assunto que a gente também estava comentando aqui um pouco antes da live, que era o lance do show que rolou, que ia rolar, não vai mais rolar, né? De 320 mil, acho, algum valor assim, da Maiara e Maraíza. Gente, eu não conheço, acho que esse é o nome mesmo, né? Maiara e Maraíza. Ela ia fazer um show, elas iriam fazer um show na virada cultural, e aí isso gerou uma grande polêmica, até porque a gente está no meio dessa pandemia. E aí aqui na Ocupa a gente também discutiu várias coisas sobre isso, até teve opiniões um pouco divergentes, né? Mas eu queria mesmo que a gente pudesse aprofundar esse assunto de uma forma até mais qualificada mesmo. Tipo, é papel da secretaria contratar, fazer grandes shows, fazer uma virada cultural com grandes nomes, principalmente nomes que já têm uma inserção e uma possibilidade de venda de shows, né, através de marketing, patrocínios, etc. E como que se dá essa própria distribuição de recursos, né, dentro da secretaria? Como a gente também estava falando antes,
R$700, né? No começo da pandemia, a prefeitura queria que cada CPF, cada artista pudesse receber durante um mês só R$700 por uma contratação e que muitas vezes, principalmente nos artistas periféricos, esses R$700 não chega para ele. São R$700 que vai para uma empresa e essa empresa repassa, depende aí de cada empresa, de associações, cooperativas, produtoras que fazem seus acordos diretamente com seus artistas, né? E aí, então, por mês, cada artista podia receber até R$700 e, em contrapartida, a gente tem uma atração recebendo o valor de 320 mil, que é quase um fomento à periferia, Sim. que é um projeto para 2 anos e meio, né? Até 2 anos e meio você pode fazer um projeto com esse mesmo valor, para a pessoa fazer uma live durante a virada cultural. Como que a gente lida com essas contradições? Não, primeiro eu queria dizer que assim, OS não. Então, existe esse discurso de que OS é sinônimo de eficiência, mas não é, né? Porque nós vamos nesses hospitais públicos geridos por OSs. Né? No Campo Limpo, lá na Zona Sul, houve toda uma mobilização agora no meio da pandemia da comunidade contra a terceirização do Hospital Campo Limpo. Eu vou ser bem honesto, já não é um hospital muito bom. Né? Fica mais difícil ainda. Então, assim, primeiro que o OS não é sinônimo de eficiência. Toda a gestão do Estado é feita por meio de OS. Né? Tem alguns pontos positivos, lógico, mas não quer dizer que tudo se resolve por esses meios. Você tem processos de corrupção também acontecendo, superfaturamento, de ficar privilegiando as mesmas pessoas. São cargos também usados de forma política. Então, por exemplo, uma coisa que ficaram me falando agora, na eleição, durante a eleição, queria trabalhar numa fábrica de cultura, e aí falaram que eu só vou conseguir trabalhar numa fábrica se algum deputado me apadrinhar. É isso mesmo, Gil, que tem que fazer para trabalhar num equipamento cultural? Né? Nós estamos falando de OS. Fábrica de cultura, lembra quando despediram não sei quantos educadores, coordenadores das fábricas de cultura? Fábrica de cultura é gerida por OS. Fábrica de cultura é um programa legal para a juventude, adolescente, etc. Mas as fábricas são fechadas para a comunidade. É para aquele jovem que acessou e que está naquela formação, está naquela programação. A fábrica não atende a comunidade, ela atende um volume de jovens na comunidade que passam por um processo muito bacana. Os profissionais são bons, etc. Mas ela não está com a porta aberta para a comunidade como vocês estão, por exemplo. Então, acho que uma coisa são as grandes OSs que nascem com esse perfil de fazer grandes gestões porque está interessado em recursos financeiros, sim. E a outra coisa é uma parceria que você pode fazer com organizações culturais, sociais, da sociedade civil, que na verdade, faz uma articulação e um encontro daquilo que você já faz, já produz. Quando você pega um grupo cultural desses, que está ocupando um espaço público e gerindo cultura, ele não está com um convênio da prefeitura recebendo recurso. Ele vai lá, pega um espaço abandonado, ainda arruma dinheiro, faz mutirão para limpar a vaquinha, para não sei o quê. Então é outro rolê. Né? Uma coisa é você entregar o serviço para a realização de outro. De uma organização. Outra coisa é você estabelecer uma parceria para um processo, por exemplo, do título, né, Vanessa e Gustavo, que a gente está falando, o que é gestão comunitária de espaço cultural, de espaço de educação, de saúde, etc. Então, são processos diferentes. Queria só martelar que assim, OS não é sinônimo de eficiência. Sim. Mano, vou aproveitar que você falou um pouco sobre as eleições, e aí a gente também estava trocando uma ideia aqui um pouco antes da live, né, sobre a questão da descontinuidade das gestões e como isso impacta nas políticas públicas, descontinuidade do próprio cargo mesmo, né, do secretário. Então a gente viu aí que um pouco antes da eleição, o secretário, ex-secretário e futuro secretário Alei Youssef se afastou, né, não sei se foi para fazer campanha, enfim, mas eu vi que ele fez uma articulação lá com o Bloco da Cultura, e aí entrou uma outra pessoa, que é o Hugo Pozzolo, que está secretário, e depois retorna o Alê. Para a gente, é que a gente sente que tem vários problemas nisso, várias dificuldades, vários
atravessamentos que não dão liga, porque, querendo ou não, troca o secretário, você troca uma parte da equipe, você tinha um diálogo que estava sendo feito com uma determinada pessoa, que é uma pessoa que está numa posição de decisão, essa pessoa sai, esse diálogo volta do zero. Então, às vezes, até parece que essa descontinuidade é até uma estratégia até para você amortecer um pouco esse diálogo, né? A gente brinca aqui na Ocupa, a gente viveu isso desde sempre, né? Desde 2014, quando a gente começou mais efetivamente esses diálogos com a gestão pública, mas até hoje a gente percebe como é difícil, mesmo tipo nessa gestão que em tese é uma continuidade, né? Em tese a gente vai ter uma continuidade de gestão, só que você mudou a Câmara, os vereadores o xadrez, né, ali político da cidade muda, então alguém passa a ter mais influência que antes, e aí tem que se acomodar dentro de um cargo. A gente sabe bem como funciona essa lógica, infelizmente. E aí, como que vocês sentiu, a Van acho que comentou um pouco isso antes da live, como que vocês sentem esse processo dessa troca constante de secretários e até de outros cargos também, como chefe de gabinete, que também é um cargo bem importante? Gu, acho que foi pelo que você já falou, assim, né? Como se já não bastasse a descontinuidade, a dificuldade de manter políticas públicas ou construções, né, de diálogos. Quando toca uma gestão, você ainda tem esse problema de troca de secretaria dentro de uma mesma gestão. Então, fica que você, no mínimo, esperaria uma certa coerência, né? E é como você disse, muda o secretário, muda o chefe de gabinete e muda a pessoa. No final das contas, está falando da pessoa que está na interlocução direta dentro daquela construção. Então, é difícil, né? Dificulta o processo, porque, querendo ou não, você tem que sempre voltar uns passos para retomar, para contextualizar e tal, e nem sempre isso favorece, né? Algumas vezes sim, né? Então, acho que teve também a troca, né, que deu uma abertura mínima para essas coisas encaminharem, então que pode ter sido até positiva em determinados aspectos, mas que também me parece tudo um jogo muito, como você falou, uma estratégia sempre visando a manutenção do poder e da ideologia de quem está ali, né, para operar. Então coloca alguém que vai ser mais palatável aqui, que vai dar certa abertura para diálogos com quem antes estava reclamando que não tinha, e facilita porque tem uma aceitação depois muda, enfim, vai fazendo isso tudo na peça do jogo de xadrez. Então acho bem complicado mesmo, porque falta o comprometimento com a coisa pública, no final das contas, né? Que fica muito mais no jogo político dos interesses de quem está ali, do interesse do prefeito, do que o interesse da população a quem se esperaria servir, né? Não, exatamente. E aí também quero voltar lá no começo da fala da Van, que assim, a gente precisa cada vez mais efetivar nossas políticas públicas em lei. Porque o que ficou no final das contas é o que tinha lei, né? Foi fomentar o teatro, foi a dança, foi fomentar a periferia. O que você tem leis estruturantes, e ainda fica porque a gente vai lá e briga e faz executar a lei. Porque, na verdade, se a gente não brigar, eles deixam de executar a lei também, deixam de cumprir orçamento, etc. O fato é que cada gestor põe uma prioridade. Sim. E o problema é que a gente tem girado muito em cima, nesses últimos anos, de prioridades que a periferia, que o direito à cultura para a cidade não está na pauta do rolê. Nossa, é bem maluco, né, Gil? Quando você fala isso sobre efetivar as coisas em lei, né, eu queria até lembrar, a gente também estava comentando aqui antes, sobre a questão do Plano Municipal de Cultura. Quer dizer, houve um histórico de participação social junto à secretaria, junto à prefeitura, né, foram levantadas demandas e todo esse processo foi consolidado, né, num Plano Municipal de Cultura. A gente tem aqui um exemplar aqui do caderno de consulta pública, que não é ele fechado ainda, mas que já tem bastante daquilo que realmente ficou no plano. E é muito maluco a gente pensar que esse plano ele simplesmente é ignorado. Quer dizer, ele foi fechado em decreto, né? Existe um decreto que regulamenta, que coloca metas
anuais para a secretaria, metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, e essas metas simplesmente não vêm sendo cumpridas e fica por isso mesmo, né? Existem algumas comissões, né, dentro da Câmara de acompanhamento de algumas coisas, mas e os movimentos sociais, movimentos culturais sempre pautando, mas a perspectiva que fica é sempre muito assim, muito ruim. Eu não vejo como que a gente consegue, de fato, voltar a bater nessa tecla. Até porque eu lembro que quando saiu o Plano Municipal de Cultura, o movimento da cidade, na verdade, foi de olhar para aquilo como algo que já não contemplava, assim, já está com atraso esse plano aqui, né? A gente já está com 10 anos de acúmulo, esse plano, mas é o que tem, mas tudo bem, saiu alguma coisa, mas ele já não contempla as demandas atuais. E hoje, na verdade, o que a gente tem mais, assim, falado mano, se cumprir o Plano Municipal de Cultura, já seria, assim, maravilhoso, já seria lindo. Né? Inclusive, uma das questões que são fundamentais de todo esse processo que está no plano é a questão da reestruturação da secretaria, né? Que a gente estava falando. Sim. O Gil, que teve dentro da secretaria durante bastante tempo, acho que ele tem uma visão bem profunda sobre isso, mas nesse plano já mostrava que havia uma diminuição dos servidores. Né? Esse plano ele é de 2016, e já mostrava como que esse processo de sucateamento já estava se dando. Né? Então, já existia um déficit de servidores na secretaria, e o plano já estabelecia metas de como a gente fazer uma reestruturação, aumentar o número desses servidores, só que nada disso foi feito até agora. Né? E aí, quais são as estratégias que a gente pode pensar? Acho que, como a gente está encerrando já a live, estamos nos últimos 10 minutos, acho que seria legal também a gente pensar daqui para frente, né? Tipo, de perspectivas. O que a gente consegue, pensando nisso que a gente tem, né? Para não ficar também num horizonte utópico, a gente tem esse plano municipal de cultura, o que a gente consegue construir, o que a gente consegue pautar o poder público daqui para frente? Eu acredito muito nas articulações, né? Nas articulações para além, que chegam, como a gente construiu dentro do bloco, que chegam na secretaria, ou com o exemplo do Movimento Cultural das Periferias com a Lei de Fomento. Então, articulações entre coletivos, entre linguagem, entre circuitos culturais diversos que se fortalecem para não só cobrar de dar continuidade e comprometimento, mas também de inventar, de criar novas políticas, novas formas de atuação. Enfim, então eu acredito assim no que já está sendo feito, né? Porque, por exemplo, essas ocupações, a ocupação que a gente está aqui hoje, tantas outras atividades, enfim, que já acontecem, né? Acho que às vezes a gente não precisa nem inventar muita coisa, né? A gente é só olhar o que já existe, como a gente pode fortalecer e fazer com que isso tudo fique mais consistente mesmo, né? Que eu acho que é aí que a coisa transforma, muda. Acho que a construção do bloco de ocupações é um ótimo exemplo disso, e muitas outras articulações. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que, assim, para dar uma amarrada também com o que a gente estava conversando, né? A gente ficou mais distante agora, mas também temos possibilidades de encontros e de transmitir ideias de uma forma diferente, como o Gil falou, que eu acho que vai permanecer para além da pandemia, e a gente usar isso, essa apropriação, né, já invertendo um pouco o termo, das tecnologias, dos canais de transmissão e tal, para fortalecer essas construções. Então, eu vejo que isso é uma das estratégias. Não, então, é isso. Para mim, a Vanessa falou, o cerne, o principal é a gente se articular, é a gente garantir, né, diálogo, articulação e, quando necessário, luta. É isso, exatamente. Isso para mim é o mais importante. Eu queria lembrar que, bom, enfim, né, nós fizemos Conferência Municipal de Cultura em 2013. Em 2013, os três primeiros itens mais votados na Conferência Municipal de Cultura, o primeiro foi reestruturação da secretaria. Isso porque as pessoas que estavam na conferência, muitos artistas da periferia, inclusive, entendiam o papel da secretaria e falavam, mas,
do jeito que vocês estão, vocês não dão conta de fazer o que vocês têm que fazer. Sim. O segundo item era retorno das casas de cultura para a Secretaria Municipal de Cultura. O terceiro item era a criação de um fomento para a periferia. O segundo e o terceiro item foram. O primeiro não. Né? Mas, enfim, avançou no sentido do retorno das casas de cultura, que foi uma luta, avançou no sentido do fomento à periferia, que é uma luta, né? E aí eu queria chamar a atenção, porque, assim, o plano, como o Gustavo disse, o Plano Municipal de Cultura foi uma construção que envolveu milhares de pessoas, rodas de debate em todos os cantos da cidade, temática, territorial, etc. e tal. Então, a gente tem um plano. Né? E esse plano realmente ele não foi levado em consideração esses 4 últimos anos, ele não foi aplicado, só que está prevista uma revisão dentro do plano municipal em 5 anos, ou seja, está prevista uma revisão do plano municipal de cultura para o ano que vem. Então, quando a Vanessa fala da gente se articular, a primeira coisa que nós vamos nos articular para que essa revisão ocorra. Sim. Né? E aí nós vamos precisar, e eu vou ser chato agora e vou ser crítico, nós vamos precisar de uma atitude dos parlamentares na Câmara Municipal muito mais forte e mais eficiente do que foi esses 4 anos, pelo menos aqueles e aquelas que se importam com a cultura. Que atuação de parlamentar foi efetiva no campo da cultura? Que foi lá discutir, propor, brigar, sabe? Fazer proposição de lei, articular. Não temos, foi fraco. Vou ser bem honesto para vocês, foi muito fraca a Câmara dos Vereadores para o campo da cultura. Né? Então nós precisamos também que, enfim, alguns que vão chegar lá, né, quilombo periférico, a gente já tem essa expectativa. Mas nós vamos precisar que outros vereadores, inclusive de esquerda, somem nessa luta, que estão lá na Câmara também, do próprio PSOL, do PT, sabe? Criem, formem uma frente única, porque cultura é cidadania. Né? Então, e aí essa cultura não deve vir para essa elite que de alguma forma já tem recurso para comprar cultura. A cultura você tem que possibilitar o direito à cultura para quem em Ermelino, São Luís, em Guaianazes, cidade Tiradentes. A gente também tem a possibilidade de fruir cultura como se fruir na Avenida Paulista, na Praça Roosevelt ou na região central. Então eu queria chamar a atenção para isso. Né, já que a Vanessa já falou que assim, nós precisamos articular, e também ano que vem é o ano do plano diretor, também é outro movimento muito importante da gente estar articulados junto e pautar a cultura dentro do plano diretor. Sem dúvida, sem dúvida. Massa. Gente, estamos acabando, infelizmente. Passa rápido, acho que ficou bastante coisa de fora, mas qualquer coisa a gente pode marcar uma para o ano que vem também, aí para o começo do ano, para trocar mais ideia. Queria agradecer muito o Gil e a Vanessa. Vocês querem fazer um comentário final? Eu quero agradecer vocês também, que eu esqueci de agradecer no começo, para além da ocupação, da iniciativa, das meninas que estão ali atrás fazendo a transmissão, do Doug. Agradecer a possibilidade de estar aqui mais uma vez, é sempre muito, muito bom. Eu vou junto com a Vanessa, agradecer, né, essa equipe que está aqui, vocês que estão tocando a ocupação, né, com muita, infelizmente, muitas vezes teve que ser com luta, continua sendo com luta, mas pelo menos num momento em que a gente pode lutar com mais dignidade, vocês e todos os grupos que mesmo dentro da pandemia estão produzindo direito à cultura dentro dessa cidade. Então, obrigado. Maravilha. Valeu, Gil, valeu, Vanessa, valeu, Doug, Ananda e Glauce, que estão ali na técnica aqui para essa live acontecer. Logo menos ela sai também em versão podcast, Massa. Então fiquem ligados. Agradecer todo mundo que colou em casa, que acompanhou a live, mandou seus comentários. Valeu. E é isso, gente. Bom ano para nós. Entrada de ano, né? Acho que essa é a nossa última live do ano, então um salve aí para todo mundo e até a próxima. É nóis.